Boa noite, meu nome é Nádia, eu sou pedagoga, trabalho com educação infantil há 15 anos, já fui professora, já trabalhei na parte administrativa das escolas e agora eu sou coordenadora pedagógica de uma escola de educação infantil aqui em Vitória, no Espírito Santo. E eu sou mãe de 3 crianças, o Henrico, de 2 anos e 10 meses, e de 2 bebês gêmeos de 5 meses, o Luca e o Matheus. Eu abri meu Instagram recentemente porque eu sempre compartilhei questões relacionadas à maternidade, à educação, e algumas pessoas sempre falavam, pro seu Instagram pra gente poder compartilhar e tal. E aí agora, né, nessa jornada de ser mãe de 3, eu resolvi abrir para compartilhar um pouquinho do que eu sei na área da educação, né, do que eu oriento as famílias nesse tempo todo e conseguir ajudar e compartilhar um pouco do meu dia a dia com as pessoas nas redes sociais. E aí, desde que eu abri meu Instagram, muitas perguntas vão chegando até mim em relação à criação dos filhos, a comportamento. Mesmo que eu já orientava os pais nas escolas, agora vem até mim pelo Instagram. E uma delas, que tem sido assim, top, a mais recorrente, é em relação ao comportamento do Henrico, que é o meu filho mais velho, com os irmãos. Se ele teve ciúme, se ele se dá bem com os irmãos, como que a gente lidou com a chegada dos gêmeos, com ele sendo tão pequenininho, enfim. E eu tenho recebido muitos relatos de mães que estão sofrendo, de filhos que estão agressivos, ou de mães que ainda estão grávidas e os filhos estão agressivos com a mãe, pedindo orientação, perguntando como que eu fiz e como que se deve conduzir, enfim. Então eu resolvi gravar uma série de vídeos sobre esses assuntos que são mais recorrentes, e o primeiro deles vai ser sobre a chegada do irmão mais novo, como a família pode conduzir para ser o mais leve e o mais tranquilo possível. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que entender é esse processo todo, né? O que está passando na cabecinha da criança, o que essa criança, muitas vezes com idade muito pequena, né? A maioria dos irmãos aí tem diferença entre 2 a 5 anos, então são crianças muito pequenas. O que está acontecendo na cabecinha dessa criança? O que ela está pensando, né? Ela vai, ou a mãe está grávida, ou ela já tem um irmãozinho em casa, e o que está acontecendo na cabecinha dessa criança? A gente precisa entender assim, que nós como mães, eu vivi muito isso, e eu acho que 99% das mães vivem aquela dúvida, quando a gente descobre que está grávida do segundo filho, aquela dúvida de, será que eu vou conseguir amar igual eu amo o mais velho? Será que eu vou conseguir amar esse que vai chegar agora igual eu amo o mais velho? Será que eu vou ser uma boa mãe pro mais novo, igual eu acho que eu sou uma boa mãe pro mais velho? Quando eu descobri que eu tava grávida, eu ficava só pensando assim, ai, coitadinho do Henrico, ele vai deixar de ser exclusivo. Ai, meu Deus, eu não consigo amar outra pessoa tanto quanto eu amo ele. Então isso é o que passa na cabeça das mães. A gente tem uma dúvida. A gente fica se questionando como vai ser, se a gente vai ter amor suficiente, como que a gente vai dar conta e como que vai ser a nova rotina. Se a gente que é adulto, se nós mães, né, adultas, maduras e com uma condição de elaborar o pensamento muito mais ampla, se pega nesses questionamentos, nessas dúvidas, você imagina o que não passa na cabeça de uma criança pequena, uma criança de 2 anos, uma criança de 3 anos. E aí, assim, se nós temos essa dúvida, a criança tem certeza. Ela tem certeza que ela não vai ser mais amada, ela tem certeza que aquela confusão toda que está acontecendo no ambiente não vai sobrar espaço para ela, e aí ela começa a se questionar e começa a querer entender o que está acontecendo, qual que é o lugar dela nesse novo contexto familiar. Ela está passando de filho único para filho mais velho, e aí começa a querer entender, será que vai sobrar espaço para mim nisso tudo aí que está acontecendo? Né? Será que vai sobrar espaço no coração da mãe, do pai, e espaço físico mesmo, né? Muitas vezes a gente precisa fazer mudança, aqui em casa mesmo eu precisei fazer mudança, né, de espaço físico, trocar de quarto, é berço que chega, e a criança vai olhando aquilo ali e vai falar, gente, o que está acontecendo, né? E muitas mudanças, não só em relação à estrutura, mas mudanças assim de amadurecimento acontecem com as crianças quando as mães engravidam ou quando chegam, né, outra criança. No meu caso, por exemplo, o Henrico deixou de dormir no berço para ir dormir na cama.
O Henrico desmamou. Quando eu engravidei, ele ainda mamava no peito. Ele tinha 1 ano e 10 meses. Ele ainda mamava no peito. Eu optei por desmamar. O Henrico desfraldou. Quando ele completou 2 anos, até 2 anos e 1 mês, ele já estava completamente desfraldado. Então, ele deixou de usar fralda. Então, são vários marcos do desenvolvimento na vida de uma criança pequena, muito próximo de um evento grandioso, que é a chegada de um irmão. Quando as crianças são mais velhas, né, eu estou dando exemplo da minha família, que é uma criança de 2 anos, mas com crianças mais velhas, outros marcos vão acontecendo, né? A criança começa a ir para a escola, ou então a criança perde um dentinho, coisas assim muito importantes acontecem na vida da criança e que estão ali simultaneamente acontecendo com a chegada do irmão. Então, a mãe tem que tentar, a mãe e o pai, né, que eu digo, tem que tentar entender o que essa criança está sentindo, como ela está se vendo nesse novo contexto familiar e como ela está tentando entender esse processo todo. É o primeiro passo, é a primeira coisa que a gente precisa fazer para compreender o comportamento das crianças nesse sentido. E aí, quando o mais novo nasce, quem mais precisa de atenção é o mais velho. O mais novo precisa de cuidado, né? Precisa de rotina, precisa de atenção para troca de fralda, para banho. Mas quem mais precisa de atenção, de foco e de demonstração de afeto, assim, de entrega, é o mais velho. Porque ele é o que já consegue elaborar e perceber as coisas. O mais novinho, coitadinho. Alguma coisa que não seja amamentar, que outras pessoas podem fazer, a mãe deve delegar se tiver ajuda, né, óbvio? Porque o mais velho vai solicitar mais a mãe. E eu vou falar mais um pouquinho mais pra frente por que ele vai solicitar mais a mãe, né? O que acontece? Se ele não conseguir compreender o contexto familiar novo e qual é o papel dele nisso tudo, ele vai começar a sentir aquela angústia, sentir alguma coisa estranha, igual a gente quando tá meio angustiado, tá nervoso e não sabe muito bem o que é isso que vai acontecendo, ele vai ficando com aquele negócio ali e não consegue lidar. Então a gente vai direcionando. E quem faz essa condução, né, o pai e a mãe, é que precisa entender isso. Quanto melhor for feita a condução, melhor vai ser o comportamento da criança, tá bom? E aí, assim, uma coisa que a gente tem que ter em mente, que é muito comum falar assim, ele tá com ciúme. Todo mundo fala, né? Ele tá com ciúme do irmão, tá com ciúme da mãe, tá com ciúme, tá com ciúme, tá com ciúme. Ciúme, gente, é um rótulo que a gente coloca na criança e é muito mais fácil para nós adultos rotularmos as crianças, falar, ele tá com ciúme, coitadinho, e não tem nada que a gente possa fazer, ele tá sofrendo, tá com ciúme, ponto final. E não é assim. Na verdade, eu não gosto de usar a palavra ciúme, porque ele não tá com ciúme da outra criança, ele não tá tendo um sentimento em relação à outra criança. Ele tá com sentimentos que ele não sabe nomear e que precisam ser esclarecidos para ele. Então ele tá com saudade do colo da mãe, ele tá com tristeza porque ele queria estar brincando com a mãe naquela hora e a mãe não pode se dedicar a isso. Ele tá com estranhamento, igual aqui em casa, por exemplo. No período que eu ganhei os bebês, eu recebi muitas visitas porque muitas pessoas vieram me ajudar, a casa ficou muito cheia, o Henrico estranhou demais, porque a nossa casa é sempre muito calma, muito tranquila, a nossa rotina é muito bem estabelecida, então a gente sempre estava com visita, sempre gente dormindo no quarto dele, ele estava sempre, cada hora dormindo num lugar, às vezes dormia na minha cama, às vezes dormia na cama com a visita, às vezes dormia no quarto dele, então assim, ele estranhou muito. E aí todo mundo falava comigo, o Henrique tá com ciúme? Eu falava, não, ele tá tentando entender o que tá acontecendo. Ele tá estranhando a casa cheia, ele tá estranhando que eu não posso pegar ele no colo agora, ele tá com saudade dos nossos momentos, porque toda noite quando ele ia dormir, eu deitava com ele pra fazer dormir. E aí, logo quando os meninos nasceram, ele demonstrou algumas coisas assim, ficava irritado, falando muito alto, às vezes dava episódio de descontrole emocional, se irritava muito fácil. Isso já passou, né? Os meninos já estão com 5 meses, foi bem no inicinho, mas eu nunca gostei de falar a palavra ciúme, porque eu acho que se a gente nomear os sentimentos, fica mais fácil para a criança entender o que ela está sentindo e fica mais fácil para nós adultos conseguirmos orientar. Então eu sempre oriento as mães no seguinte sentido: a criança está irritada, está nervosa, fala com ela,
você tá nervoso, você tá triste. Eu entendo que você esteja nervoso, eu entendo que você esteja triste, mas a gente precisa se acalmar. Por que você tá nervoso? Você ficou nervoso porque você queria que eu fizesse isso agora e eu não pude fazer? Então, se você for nomeando para a criança o que ela está sentindo, fica mais fácil dela também elaborar esses sentimentos todos e até verbalizar. Quando é uma criança que já conversa, né? Ela consegue falar, eu tô irritada, eu tô nervosa, eu tô triste, eu tô chateado, o que for. Então, é importante que a gente largue de ficar falando que é ciúme, porque o ciúme, a gente reduz o sentimento da criança para com o irmão. E, na verdade, o problema todo, a situação toda, é em relação ao contexto todo que está acontecendo, em relação à mãe, em relação ao pai, em relação à avó, ao avô. Todo mundo chega, vai direto pro bebê, ai, que lindo, bonitinho, nanana. E o irmão mais velho fica lá assim, olhando, né, pensando, aí, eu tô aqui também. Vocês lembram que eu existo? Vocês lembram que eu sou importante para você também? Porque antes você só chegava e vinha até mim, como assim agora você tem que chegar aí olhar o menor, né? Então, eu acho que se a gente usar a nomenclatura ciúme, a gente reduz muito toda a situação e coloca no colo das crianças todo o problema, quando na verdade o problema é no contexto dos adultos. Então, esse é o primeiro passo. E aí, agora, depois que a gente conseguiu contextualizar qual é a situação, quais são os processos que estão acontecendo, o próximo vídeo eu vou falar sobre o que acontece quando a mãe tá grávida ou quando o bebê já nasceu e o filho mais velho já vai dando um sinal de que alguma coisa não tá indo bem.